Tudo bem? Tudo bom? Então nós vamos falar sobre aceitação. Aceitação, ela vem do latim acceptare, que é receber de boa vontade. Se vocês lembrarem, quem vai no terreiro, no fim do ano, cada um recebeu uma frequência. Lembra que foi um papelzinho na última festa? Uma delas é a aceitação. A aceitação é a frequência 396 Hz e ela transforma o sofrimento em alegria, liberando a culpa e o medo. Eu vibro a aceitação e me liberto da culpa e do medo. Então, para a gente receber as coisas de boa vontade, já está a explicação de que a primeira coisa que a gente precisa liberar, dissolver, libertar é o medo e a culpa, né? Então, por que nós precisamos aceitar situações difíceis? Porque para mudar a sua realidade, você precisa enxergá-la como ela é, né? Então, precisa aceitar que está em determinada situação e cessar as brigas internas e a resistência para conseguir mudar. Então, dá pra gente trazer super tranquilo para isso que a gente está vivendo, né? A pandemia se apresentou como algo que nunca tinha acontecido no nosso tempo, né? Isso já aconteceu há mais ou menos uns 100 anos atrás na Espanha, mas aqui na nossa era a gente ainda não tinha vivido isso. Então a gente precisa aceitar que isso está acontecendo para que a gente não sofra de ansiedade, não tenha medo e todas essas brigas internas que a gente acaba fazendo, tá? Se a gente pensar que na semana passada a gente estava estudando sobre o perdão, e aí a receita da aceitação é que eu vibro na aceitação e me liberto da culpa e do medo, quer dizer, voltando um pouco primeira coisa que eu tenho que fazer é perdoar. Perdoar o quê? A mim mesmo. E quando eu me perdoo a mim mesmo, eu deixo as culpas e o medo do passado. Então a primeira coisa é se libertar do seu passado, né? Das coisas ruins que você coloca na sua cabeça e vai criando âncoras que vai te prendendo no passado. Então esquece as culpas, né? Se perdoa, aceita os erros que você teve no passado, né? Acolha essas culpas, entenda, né? E se liberte delas, para você no agora, no hoje, poder pensar neste momento, o que eu faço hoje, o que eu faço agora, como eu me preparo para o hoje, como é que eu vivencio isso de forma diferente. Então o presente é o agora, e agora talvez esteja acontecendo algo ruim, a gente está vivendo isso, né? Então acho que até por isso que as pessoas pediram para falar sobre aceitação. Então, a gente está vivendo algo que para alguns é ruim, para outros é triste, para outros é indesejado. Então, nós estamos dentro do exemplo onde a gente precisa colocar em prática a aceitação. Então, para conseguir encarar esse presente com sabedoria ou para conseguir realizar alguma mudança, a gente precisa aceitar o que está acontecendo da forma como ele é, né? Da forma como está se apresentando. A aceitação vai fazer com que a sua ansiedade diminua, o seu coração se abra à verdade e você se liberte da resistência e da negação que te prendem àquela situação, né? Então, é trazer aceitação para que nós estamos dentro de casa, não pode sair e tudo vai correr bem como tem que ser. Quando você traz isso para o presente, não existe ansiedade. O que vai acontecer amanhã? Amanhã eu vou ver o que vai acontecer. Hoje eu tenho que estar respirando. O amanhã eu vou pensar quando o amanhã chegar. Porque a gente se desespera, só que você se desespera para fazer o quê? Para ficar cada vez mais desesperado, né? E não achar o caminho. Então, enquanto a gente resistir, fugir ou negar, nada vai mudar. Porque enquanto você estiver fugindo da sua realidade, você não está aceitando ela. Enquanto você estiver negando, você também não está aceitando. Enquanto você estiver resistindo, também não está aceitando. Então, a aceitação muda a sua perspectiva.
e muda também a sua perspectiva sobre tudo. Então são coisas diferentes. A aceitação primeiro, ela muda a minha perspectiva, como eu pensava sobre as coisas. Aí quando eu consigo mudar o que eu pensava sobre as coisas, aí as coisas todas mudam, porque eu tô dando um novo enfoque para aquilo que a gente está vivendo, tá? Então, mudar o seu estado interno vai fazer com que você consiga viver e agir sobre o presente real. Muitas pessoas acabam se desesperando com o que elas estão vivendo e elas deixam de enxergar o que é real e começam a enxergar o que elas estão criando dentro da mente delas, né? Então, aconteça o que estiver acontecendo, é bem isso, aconteça o que estiver acontecendo, aceita que dói menos. Quando a gente aceita, a gente abre novas possibilidades de pensamento, que é aquilo que o Pai sempre trabalha com a gente, né? Olhe para as possibilidades que você tem. Ok, muitas pessoas estão desempregadas, o dinheiro está acabando, a gente está começando a ficar nervoso. Adianta? O nervosismo vai trazer mais dinheiro? Não, não vai. Então, o que a gente tem que usar? A gente tem aquele minuto, segundo, talvez até horas de desespero, só que aí depois você tem que respirar, aceitar e fazer o quê? Abrir o leque de possibilidades para você poder ir atrás da criatividade e mudar aquilo que você está vivendo. Ter um novo ponto de partida, né? Olhando as possibilidades de cabeça fria, você consegue enxergar quais são os pontos de partida, né? Quais são os caminhos, quais são as opções. O Pai fala tanto em probabilidades, né, e possibilidades, que são coisas diferentes, né? Então, você tem uma série de probabilidades, né? Mas em quais possibilidades eu vou trabalhar para que elas ocorram? Então você, a partir do momento que você mantém uma frequência sutil, você tem condições, né, de achar um novo ponto de partida para seguir o seu caminho. Abre pra fofão. Marula quer vir participar da aula. Então é isso. Por que a gente acaba tendo dificuldade de aceitar? Porque a gente quer manter o controle de tudo, né? Então, enquanto a gente está tentando manter o controle, a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito e não do jeito que elas estão acontecendo, né? Então, controlar não leva ninguém a lugar nenhum. É preciso primeiro aceitar. Então, você precisa conseguir enxergar a situação e aceitar onde está. É impossível mudar aquilo que não é real. Muitas vezes a gente cria um monte de coisas na nossa cabeça e elas não são reais, né? Então é impossível mudar brigando, negando, fugindo. A aceitação é o único caminho que vai nos possibilitar transformar, tá? E para mudar algo que não está bom, você precisa primeiro acolher aquelas circunstâncias todas, aquelas situações todas. Bom, para muitas pessoas não tá bom ficar dentro de casa. Eu posso ir lá para fora? Não, não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar, aceitar isso que a gente está vivendo e buscar formas de trabalhar diferente com tudo isso que está se apresentando, né? Para quê? Para que eu não fique nem no passado pensando, putz, mas eu devia ter feito isso, aquilo outro, porque aí agora eu estaria assim, assim, assim. Ou amanhã, quando tudo isso terminar, vou fazer isso, isso e isso. Então, não adianta você pensar no que você não fez e no que você ainda pode fazer. Você tem que ficar no agora, aceitar que não fez e que tá tudo bem. Vamos ver o que eu posso fazer com o que eu tenho aqui. Não é chorar pelo que você não tem, é pensar no que você pode fazer com o que você tem. Que é uma forma de valorizar também, né? É. De reconhecer, de acatar e dar valor para aquilo que você tem hoje nas suas mãos ou na sua inteligência. Então, e é bem isso mesmo. Quando você fica se debatendo, é uma areia movediça, você vai cada vez se enfiando mais nela. Não acontece mudança se você ficar reclamando, né? Quanto mais calmo você se mantém e quanto mais você aceita a situação, mais progresso você tem na sua vida, né? Então, sabe aqueles dias em que você se sente totalmente para baixo e a vida parece sem sentido? Aceite. Então, é isso também, não é negar.
né? Ai, hoje eu tô triste. Não, não posso ficar triste, vamos sorrir. Não, não é isso. Não adianta você pular de uma coisa para outra sem ver o que realmente te deixou triste naquele dia. Então, por que que eu estou triste? Por que que eu estou nervoso? Por que que eu estou desesperado? E aí, quando você trabalha, quando você traz aceitação para essa situação, não é que você vai ficar automaticamente feliz, mas você está trabalhando, você está se movimentando, né? Olhando para aquilo tudo que está aparecendo para você. Então, na aceitação é preciso ser honesto consigo mesmo. E se você está se sentindo triste, aceite que você não está num momento muito bom e se permita ficar um pouco mais quieto. Para muitas pessoas chorar, né? Então, essa é a harmonia. Não significa que eu tenho que estar sempre... então a harmonia está sempre feliz? Não. A harmonia é estar sempre aceitando aquilo que se apresenta, né? Então, o segredo da vida é tirarmos as lições de tudo que se apresenta. Exatamente. Né? É aceitar e deixar a vida fluir. Então, não briga com você mesmo. Você está triste? Trabalha a tristeza. Não fica, o grande X da questão é não ficar na tristeza, é trabalhar, entender e aí transformar. Quer falar alguma coisa? Não? Então, por exemplo, quando você tá com raiva, né? Não brigue com você mesmo, não sinta raiva de si mesmo porque você não tá conseguindo alcançar aquilo que você desejava. Acolha, aceita que aquilo pode ser um pouco mais difícil para você. Entenda que se você aceitar, você vai poder se libertar e trazer mais sabedoria para esse momento, tá? Então, aceite e deixe o sentimento fluir, deixe vazar toda essa raiva, essa tristeza, acolha, pergunte por que você está sentindo essas emoções e aí deixe o tempo trabalhar com isso tudo através da sua aceitação, tá? Então, em algum momento, você sabe que você vai se recuperar. É como a pandemia. Em algum momento, ela vai ter que acabar, né? Ela vai ter que se amenizar e a gente vai voltar a uma vida lá fora. Mas, enquanto isso não acontece, não adianta a gente se desesperar e querer sair, né? Querer fazer diferente, querer mandar, querer fazer de outra forma. Porque aí é isso, a negação pode gerar frustração e atrapalhar muito mais a sua forma de viver. Cabeça dura, né? Você fica insistindo, percebendo que aquilo não te faz. Você insiste num erro, às vezes por capricho, por ego, por não aceitar um fato que não condiz com o que você quer, a gente acaba persistindo num erro, né? A gente fica alimentando essa energia que não é boa pra gente. E isso vai se avolumando, né? Então terminou um relacionamento. Eu não aceito que ele terminou. Aí eu fico sofrendo, correndo atrás, relutando, tentando achar forma, infernizando a vida de um de outro, né? Então eu deixo de ser feliz, eu deixo de trabalhar as minhas emoções para ficar naquela emoção negativa. Faço da vida do parceiro, já que eu não estou feliz e não vai ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Então faço da vida dele um inferno. Um inferno, né? Não está resolvendo nada. Né? Você está se privando de realmente ser feliz. E todos nós estamos aqui para ser felizes de alguma forma. Então aceitar também que este relacionamento não foi para frente, porque afinal um relacionamento é feito de 50% por você e 50% pelo seu parceiro. Se não dá mais para um, não adianta querer manter um relacionamento a 50%. Isso em tudo, né? Em sociedade, de emprego também, em empresa. Às vezes você está numa empresa e você não está feliz, então assim... Você vai ficar resistindo a algo que é negativo, é algo que você não tem o controle, porque você não controla o sentimento do outro. Você controla o seu, mas você não controla o do outro, né? Então aceitar tudo isso. Que triste. Eu apostei, eu tentei, eu investi, mas não deu. Alguma coisa nesta trajetória nós deixamos de colocar para que isso fosse sendo fortificado e fosse sendo renovado ao longo do tempo, para que ele fosse perpetuando, né?
O relacionamento tá ruim, nunca é culpa de um só. É culpa dos dois. Faltou tempero dos dois lados. Né? Então você precisa construir. Uma vez que isso acabou, não adianta ficar depressivo, não adianta. Vai ficar triste. Claro, você está frustrado. O primeiro sentimento é a frustração. Né? Mas acolha isso. Veja o que foi tudo de bom, tudo que você aprendeu, tudo que você construiu durante esse período. E o que eu posso fazer para melhorar meu próximo relacionamento? Eu nem tenho que me enclausurar, me encapsular e não amar mais ninguém, né? E não me permitir que viva uma nova situação. Né? Então aceitar isso, trabalhar isso, inclusive o aprendizado que você teve, vai fazer com que o seu próximo relacionamento seja provavelmente melhor. Porque você vai ter a grande oportunidade de não cometer os mesmos erros que você cometeu nesse. Então aceitar é um passo gigantesco dentro da gente. É um aprendizado extremamente grande de a gente poder usufruir desse conhecimento. Então a aceitação é totalmente ligado ao perdão quando a gente pensa nos aprendizados que a gente tem. Eu falei na aula passada, atenção aos erros. A gente aprende muito mais, tem uma possibilidade muito maior de aprender com os erros do que aprender com as conquistas. A gente fica marcado, a gente tem a oportunidade de trabalhar aquele sentimento, de perceber onde é que as coisas não aconteceram, seja num negócio, seja de uma palavra que foi falada num momento ruim, num estado ruim, mas é nela que você aprende. Como é que eu posso melhorar essa situação, pelo menos para a próxima vez? Jung, que é um psicólogo que eu gosto muito, ele sempre falava que tudo aquilo que você resiste olhar dentro de você mesmo, persiste na sua vida. Né? Então é disso que a gente está falando. Tudo aquilo que a gente não olha, continua acontecendo ad eterno, porque a gente não faz o trabalho interno de aceitar, compreender e mudar. Né? Então é preciso olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Para quê? Para que a gente possa mudar, parar de resistir, né? E olhar com sabedoria para tudo isso. Tá? Então, a frequência da aceitação, que foi aquela que a gente falou, 396, ela ajuda a aceitar que não se pode mudar tudo de uma vez. Então a gente precisa entender que a gente não consegue mudar o mundo de uma vez só. Basta você começar a dar o primeiro passo e o resto seguirá. Então volta, a aceitação... A aceitação, ela me fez agora pensar um pouco em ética, né? Moral e ética. Então, a gente sabe apontar o dedo para o outro naquilo que ele precisa mudar. Mas será que a gente aponta esse dedo para a gente mesmo, olhando o que a gente precisa mudar? Porque se eu for mudando um passo de cada vez da minha forma de agir e reagir, o outro também vai acabar entrando nesse ciclo de energia que eu estou emanando, e aí ele vai aceitar mudar também, né? Então não adianta eu querer que o outro mude se eu não mudo. Aí volta naquela frase que a gente já conhece muito bem, né? O mundo muda quando eu mudo. Então, de novo, volta pra gente, né? É aquela fagulha que a gente lança e que ela vai se transformar num fogaréu. Né? Quando eu aponto um dedo, tem 3 voltados para mim, mas a gente se esquece disso muito, né? A gente tá toda hora olhando o que o outro não faz, e aí a gente pouco vê o que a gente faz, né? Exatamente, isso aí. Então, ó, no exercício da aceitação, existe um imenso aprendizado. Então, aceitar não é ficar parado, tá? Não ter movimento nenhum, não. Na frequência da aceitação, o seu movimento é elevado, ele é sutil. Por quê? Porque a aceitação nos lapida as arestas do ego para saber que nós não estamos no controle de nada e não mandamos em nada. A gente simplesmente aceita.
E aí nos faz entender que tudo na vida muda, se transforma e transmuta. E aí eu tenho que brincar, até bermuda, por que a gente não mudaria? Sem graça, minha piadinha. Ai, ai. Então, quando a gente transmuta, a gente traz bênçãos para a nossa vida, tá? Então, cabe-nos apenas agir para que o processo ganhe movimento. Não há nada neste mundo que se manifeste sem a presença divina. Então, nós não somos o diretor da grande peça teatral que são todas as vidas. A gente olha a nossa própria vida, mas a gente não percebe todo o movimento terrestre que existe e que uma vida está ligada à outra, né? Então, quando a gente entende que para o processo continuar no seu movimento é preciso a nossa aceitação, a gente vai entender que tudo está interligado. Então, não somos os diretores dessa peça, desse grande teatro que é viver, e somos apenas atores. Então, a nossa chamada é para atuar e representar bem o nosso papel. Como? Saindo do controle, perdoando, aceitando, mudando, transformando, né? É aceitar e respeitar o tempo e o processo de mudança de cada um. Cada um está numa consciência, cada um dá importância para uma coisa que é diferente da do outro. Então eu não posso querer que a pessoa dê importância para aquela situação da mesma forma que eu, né? Então por isso que a gente precisa ter aceitação, até aceitar que o outro não é obrigado a pensar como eu, tá? Portanto, haja pelo não agir. Então avance acolhendo os obstáculos. Aprenda a caminhar dando um passo de cada vez. Então, assim, não adianta querer mudar o mundo inteiro, né? É preciso um passo de cada vez. Por quê? Porque senão as situações vão continuar se repetindo na nossa vida, né? Quando eu aceito que a mudança precisa ser dividida em etapas, eu consigo fazer a transformação. Eu consigo entender que são muitos os caminhos e que cada ser humano vai escolher um caminho para percorrer. Se eu, por exemplo, agora, nesse instante, perguntar para vocês, o pai já fez essa pergunta em aula, quem é Deus para vocês? Cada um vai dar uma explicação completamente diferente da do outro, né? Mesmo a maioria aqui de nós sendo um bandista. Então, cada um tem uma forma de viver e de pensar que é diferente da do outro. Um casal não pensa igual, né? Tanto é que esse é um dos maiores problemas que um casal vive, quando ele precisa educar os filhos e cada um pensa de uma forma diferente. Então é isso que a gente precisa entender, é preciso primeiro haver o respeito e a aceitação dos pensamentos diferentes, ok? Os 3 caminhos, né? E aí nós temos 3 caminhos a trilhar. Quais são eles? O primeiro caminho é o da fuga, o segundo caminho é o do confronto e o terceiro caminho é a da aceitação. Então, e a gente normalmente, eu poderia dizer para vocês que assim, 45% das vezes a gente foge, 45% a gente vai pro front, né? E às vezes 10% é que a gente aceita uma situação. Nosso primeiro movimento, nosso primeiro impulso, às vezes é o da fuga e às vezes é do confronto. Com a intolerância, é a minha vontade, é o que eu penso, é como eu penso, né? O Ariano, o primeiro caminho do Ariano é o confronto. Aí o segundo caminho é o confronto. Aí o terceiro caminho é o confronto também. O Ariano nunca vai fugir, mas ele tá difícil para aceitar. Mas tá tudo bem, vamos continuar caminhando. A gente percebe que assim, a gente deixa para nossa terceira opção a aceitação de um fato, para ir ver qual é a possibilidade, a probabilidade que eu posso de ter um novo ponto de partida a partir daquela situação. Então, em vez de a gente acolher primeiro, aceitar ela e aí ver um ponto de partida, ou eu já confronto, ou eu fujo da situação para não me confrontar, né? Mas eu nunca recebo ela e aí através disso... E o canceriano?
Qual é o caminho do canceriano? Não fui eu que perguntei, não. Estão perguntando ali. A última pergunta, ó. E o canceriano? O canceriano chora, entendeu? Ele nem foge, nem confronta. Ele chora. Mas, enfim. Eu acolho. Acolhe o choro, né? Sim. Mas lá em cima eu tava falando. Acolha, chora, entende e acha um novo caminho. Mas tá certo, faz parte. Tá vendo? Vocês pensam que a minha vida é fácil? A Ariana aqui da relação em você. Vai. Pensa numa Ariana convivendo com um canceriano. Então, vamos lá explicar o que é cada um dos caminhos, tá? Então, a fuga, ela indica que você está adiando a evolução do seu espírito, né? Então, é uma flacidez de caráter. Por quê? Porque você está deixando para amanhã o que você poderia fazer hoje, tá? Então, você está fugindo de evoluir. O confronto ocorre quando? Quando há uma rigidez do caráter. Então, sou eu que controlo, sou eu que mando, é do jeito que eu quero, né? Então, você não abre mão dos seus velhos conceitos e crenças, e aí, consequentemente, você vai ficar estagnado, né? Não vai nem para frente nem para trás, porque você continua nas suas crenças limitantes, querendo confrontar ao invés de aceitar. Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? Então não adianta confrontar, você precisa entender para poder abrir o leque de possibilidades, tá? E na aceitação, você vai ter como indicador o aceitar de que estamos abertos ao diálogo conosco mesmo. Logo, estamos abertos ao diálogo interno e aí depois o crescimento. E aí assim, com o diálogo interno e com o crescimento, a gente vai poder se abrir para as possibilidades e também se abrir para as probabilidades de mudança, não é não? Então, essa é a diferença entre fugir, confrontar e aceitar. Quando você foge, você está atrasando a sua evolução. Quando você confronta, você está querendo controlar aquilo que não está dentro do seu controle. E quando você aceita, você abre um leque para poder conversar sobre a situação, trocar ideia, mudar muitas vezes o pensamento e assim transformar a sua vida e dos demais que estão em torno de você. Por isso que a frequência de aceitação ela é elevada, né? 396 é uma frequência elevada, sutil. É uma frequência sutil. Por quê? Porque ela vai te ajudar a transformar o seu sofrimento em alegria. Como? Olhando para dentro de você, colocando na sua vida em xeque as coisas que precisam ser colocadas em xeques, que são quais? As crenças limitantes, aquelas coisas que a gente vive eternamente pensando. Normalmente é aquilo que a gente precisa melhorar dentro da gente mesmo. A vida vai trazendo para você situações para que você vivencie, né, e tenha a oportunidade de se melhorar. As coisas que acontecem no dia a dia da vida da gente são oportunidades que a vida está trazendo para que eu melhore, para que eu aprenda e para que aí eu deixe uma crença limitante, traga um novo conhecimento e evolua. Enquanto eu não evoluir, aquele ciclo fica repetitivo. Aí você fala, nossa, mas sempre acaba acontecendo do mesmo jeito, sempre acontece assim, eu volta a situação. Por quê? Porque você não aprendeu. Se você continua dentro do mesmo ciclo, é porque você não mudou a sua forma. Tem um aprendizado aí que você não está aceitando e não está corrigindo para que você possa evoluir, para que você possa mudar esta frequência. Você só sai de uma frequência para outra depois que o aprendizado veio para dentro de você. Aí você entra em harmonia. Mas vamos lá. Acabou. Então fala da harmonia. Então, enquanto ele falava, eu peguei e mexi aqui, que nós, fazendo propaganda, nós fizemos cards das frequências, tá? Quem quiser comprar, a gente vai colocar à venda para ajudar aí o centro a manter os
Que a lojinha está sem funcionar. A lojinha está sem funcionar. Nós não estamos vendendo comidinhas, então nós vamos vender cards. Vamos ter que vender card para sustentar o centro mesmo fechado, gente. Aguardem aí que vem muitas novidades, que já tá ficando um monte de cards lindos aí prontos. Mas esses são os cards das frequências. E aí, enquanto ele falava, eu peguei, embaralhei tudo e tirei uma. Então, como aceitar, né? Como trazer a aceitação para a nossa vida? Através da harmonia. Então, a harmonia está relacionada com a criação do universo. O universo é a harmonia pura. Então, por isso que essa frequência está ligada à criação do universo. O que a harmonia faz na nossa vida? Ela aumenta a intuição e é a frequência de cura. Por quê? Porque a gente precisa estar em harmonia para estar curado. E qual é a diferença entre harmonia e equilíbrio? Equilíbrio pressupõe uma balança e aquilo precisa estar exatamente igual para estar em equilíbrio. Harmonia, a diferença entre harmonia e equilíbrio é que você não precisa estar completamente equilibrado para estar em harmonia. Quando você está triste, acordou lá, uma coisa te deixou triste, e você aceita essa tristeza, nossa, hoje eu acordei um pouco mais triste. E aí você começa a procurar por que essa tristeza veio, você acolhe, trabalha e vai reconhecendo, ontem na hora que eu fui dormir eu assisti tal propaganda, e isso deve ter mexido comigo, por isso que eu ainda não tô legal hoje. Você vai atrás, você fez um trabalho, você aceitou, então você está em harmonia. Por quê? Porque você acolheu aquela tristeza e aí você traz o equilíbrio de volta. Então a harmonia pressupõe isso. É você acolher tudo que tem ao redor de você e dentro de você e trazer isto para o equilíbrio. Mas como? Trabalhando, né? Então, olha a meditação da frequência da harmonia. Eu vibro harmonia, trazendo paz, perfeição e luz para a minha vida. Então, a gente sabe também que a paz vem de onde? Da paciência, que é a ciência da paz. Então, nós estamos numa quarentena. Adianta eu me descabelar? Não, eu tenho que trazer para minha vida paciência, paz, harmonia. Para quê? Para que eu possa respirar, né? Sem respiração não existe vida. Então, eu preciso trazer essa respiração para a tranquilidade, para a harmonia, para que eu possa abrir a minha intuição e dentro dela, com ela, enxergar os leques de possibilidade que estão se abrindo para que minha criatividade possa vir à tona. Então, o que esses tempos estão exigindo da gente? Criatividade. Tá todo mundo tendo que se reaprender as coisas. Tá todo mundo tendo que se reinventar, era o que eu queria lembrar. Se reinventar como? Aprendendo e reaprendendo, né? Fazendo mudanças na vida. Então, tem pessoas que nunca entraram numa cozinha e estão fazendo pães maravilhosos. Outras nunca atenderam, por exemplo, psicólogo, ele atende presencial. Estão tendo que atender pelo Skype, pelo virtual. Então, assim, tá todo mundo tendo que se reaprender, né? De alguma forma ou de outra, você tendo que trazer harmonia para sua vida e fazer de uma forma diferente.